Olá, pessoal, mais uma vez juntos aqui para nós trazermos novidades dentro da área escatológica. Todos os dias estamos postando vídeos novos. Você pode ir no nosso canal. Se você não receber a notificação, você pode ir direto lá que tem um vídeo novo. E aí eu queria te pedir, dá um joinha pra gente, faça um comentário, isso é muito importante. O logaritmo do YouTube vai fazer uma leitura que você está gostando, você está interagindo, vai compartilhar com outras pessoas, né? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Para você não custa nada, para nós é muito significativo, porque são mais pessoas sendo alcançadas nesta obra, né, de edificação e esclarecimento da palavra de Deus. Bom, hoje temos aqui, na nossa presença aqui conosco, nosso irmão Cid Gleison. Cid Gleison, fala para nós aí. E aí, pastor, mais uma vez aqui, né? Então, pastor, assim, uma das metodologias que a gente vê as pessoas ao estudar a Bíblia é pegar, para entender um contexto final, vai no início, né? Igual algumas passagens assim como foram nos dias de Noé. Aí vai lá nos dias de Noé, ver como que foi para poder entender o contexto. E no livro de Apocalipse a gente vê na questão dos juízos, assim, algumas coisas que parecem ou que têm alguma certa semelhança com as pragas do Egito. A gente pode fazer essa analogia? Interessante essa colocação. Então, pode sim. Eu vou citar aqui algumas pragas e aí a gente vai estar lendo e vendo o que que tem de algo similar. Porque o início, ele está conectado com o fim, o alfa e o ômega. Há uma simetria de Gênesis com Apocalipse, do início. Né? E aí, outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: todos os juízos de Deus, todos, são literais, não são simbólicos. Uhum. Então, todos os juízos de Deus são, né, são literais. Todo lugar que você lê, dilúvio, o dilúvio mesmo. Sodoma e Gomorra foi destruída lá com fogo mesmo. Então, todos os juízos de Deus são literais. Então, por exemplo, nas 10 pragas do Egito, o primeiro juízo qual foi? O mar, as águas se converteram o quê? Em sangue. Está lá em Êxodo, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 24. Tem alguma coisa disso no livro de Apocalipse? De água converter em sangue? Tem. Lá fala que são os rios, né? Mas no Apocalipse fala que é o mar, é algo mais expressivo. Uhum. Você vai ver que é algo maior, O com mar mais realidade. mesclado de fogo, seria esse ou não? Não. Abre lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Que lá a gente sabe que Moisés fez com que as águas se convertessem em sangue. Agora, vamos ver lá no Apocalipse capítulo 8. Vamos ler o versículo 8 e vamos entender o que vai acontecer para isso aí acontecer, né? Aqui no capítulo 8 tem versículo de número 8, vai falar. Pode ler o versículo 7. Não pode ler o 8, é o 8. O 8 e o 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Tá vendo? Então aqui uma grande montanha. Essa aqui é uma erupção vulcânica, né? A gente sabe que a terça parte das naus fica mais ou menos ali no Texas, Uhum. né? Então o que acontece? O mar se converter em sangue porque vai haver uma grande o quê? Mortandade. Tem um outro texto também que vai falar do mar, porque eu lembro que eu falei que as trombetas são a introdução. Você vai lá em Apocalipse 16, versículo 3 até o 6, dá uma olhadinha para você ver lá. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e as fontes das águas, que se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Interessante que tem um anjo que governa as águas, tá vendo? Existe anjo que governa a igreja? Tem. Tem anjo que governa as águas? Tem. Tem anjo que governa o sol? Apocalipse 19? Tem. Os ventos? Os ventos? Tem. Então, esse anjo aí, ele falou que justo e verdadeiro são os juízos de Deus. Então, o que a gente aprende aí? Aí fala que, aí tem uma frase que você leu aí que fala que toda vida, acha aí, você vê, Uhum. que toda vida, olha a expressão aí, vamos imaginar agora, vê aí. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, se morre no mar, vamos imaginar, toda alma vivente, você está imaginando aí quantos corpos de animais que estarão flutuando, e quando morre costuma flutuar sobre as águas? Milhões.
Eu calculo bilhões, porque milhões só tem cardume de peixe, tem milhões. Uhum. Trilhões, bobear. E daí é peixe pequeno, peixe grande. Agora, Mamíferos. tudo ali flutuando. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com aquilo ali? Putrefação. Decomposição, putrefação. Aí vem as moscas. Aí, as moscas lá não é citado em Apocalipse, mas você sabe que vai ter essas moscas, porque vai ter putrefação, vai aumentar. Moscas e piolhos estão aí nesse contexto aí, que deve aumentar assim, de maneira significativa. Tá certo? Entendi. Muitas, né? Você pode ver. Mas é só um só. Então tem mosca e piolho. Agora você fala assim, mas e outro acontecimento? Por exemplo, as rãs. Teve uma praga das rãs lá, na época do Egito. Está lá no capítulo 7, do versículo 25, e o capítulo 8, do versículo 15. Agora veja bem. Vai lá em Apocalipse 16, 12 e 13. Vamos ver o que fala das rãs. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, porque se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Continua lendo, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Então, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tá certo? Então veja bem. Aqui, claro, aqui são espíritos imundos. Por que esses espíritos imundos são chamados de rãs? Porque eles estavam nos ares e aqui eles foram expulsos dos ares. E agora eles têm que rastejar sobre a terra, como rãs. Claro. Então você está vendo aqui, lá era rãs literalmente falando, animais. Aqui são espíritos. Mas tem uma simetria. Já havia a simetria do mar. Esses 3 espíritos, eles fazem abre aspas, o Pentecoste, fecha aspas, do governo do anticristo. Porque quando Cristo ressuscitou, logo após teve um Pentecoste para formar um corpo. Quem foi? A igreja. Após o anticristo reviver, no capítulo 13 vai falar que ele vai reviver. Quer ver? Olha o capítulo 13, lá versículo 13, 3. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, depois que ele revive, ó, toda a terra é maravilha. E esses espíritos saem para unir os reis da terra. Para unir os homens num propósito. É o Pentecoste, no sentido negativo, do mal. Entendi. Porque assim como Cristo ressuscita, o anticristo que revive. Assim como tem a trindade, Pai, Filho e Espírito, tem a trindade satânica. Satanás, falso profeta e a besta. Assim como o Cristo governou 3 anos e meio, o anticristo vai governar também 3 anos e meio. Tá vendo aí a simetria aí? Interessante. Então, essas rãs aí são espíritos que estão confinados na terra. Por que eles são chamados de rãs? Porque antes desse período aí, antes deles serem expulsos do céu, antes de ter acontecido o arrebatamento, eles eram chamados de aves dos céus. Na parábola do semeador, lá fala das aves que vieram e aninharam sobre a árvore. E no versículo 4 fala que a ave é Satanás que vem arrebatar a semente. Você leu Mateus 13, 4 e 13, 19. Você descobre que as aves são o quê? São demônios. Mas agora eles não são aves do céu. Eles são rãs da terra. Interessante, né? Interessante. Então, nessa simetria, o que a gente vai ver? A gente aprende 2 coisas. Você vai ver que lá tem uma praga de gafanhotos. No capítulo 9 tem o quê? Os gafanhotos, entre aspas, que são os demônios que são como gafanhotos, que eles emergem do abismo. Tá parecido, não tá? Aí você vê que tem a chuva de Saraiva. Lá tem a chuva de Saraiva. Granizo. Aqui tem a chuva de pedra. Olha Apocalipse 16, 21 aí, vamos ver lá. 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. Então, porque tá vendo? a sua praga era muito grande. E aqui tem a Saraiva. Lá teve uma escuridão. Não teve escuridão? Lê Apocalipse aí, 8, 12. Vamos ver se vai ter escuridão também aqui. 3 dias de escuridão lá. Vamos ver, 8, 12 aí. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Então aí tem a escuridão. Escurecesse. Lá teve as úlceras. Lembra das úlceras? Aqui também você vai encontrar as úlceras. Olha lá em Apocalipse 16, 10 e 11.
Lembrando que as úlceras estão lá em Êxodo, capítulo 9, do versículo 8 ao 12. E aqui vai falar das úlceras também, Apocalipse 16, 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Você vai ver que alguém perguntou assim, para que serve a grande tribulação? Uma pergunta boa. Para que serve a grande tribulação? É uma tentativa de Deus para que os homens o quê? Se arrependam. Assim, como assim, pastor? Bom, dá uma lidinha em Isaías 26, 9. Você vai entender por que tem todos esses juízos. Isaías 26, 9 vai mostrar por que existe toda essa situação toda. Né? Que as pessoas pensam que Deus está querendo punir o homem. Tipo assim, que Deus que tem prazer em maltratar a sua criação. Não. Deus permite essas situações para que o homem caia em si. Isaías 26, 9, olha o que vai dizer lá. Está na parte B, mas lê o versículo todo. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito, que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Havendo os teus juízos na terra, Os moradores aprendem a sua justiça. porque quando a coisa está muito boa, as pessoas não querem nem saber de Deus. Continua lendo o texto, vê lá. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprendem a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Tá vendo? Então, por que Deus permite que alguns cristãos sejam disciplinados? Para que ele busque a santificação. Lá em Hebreus 12 fala que o Senhor disciplina para que a pessoa possa buscar a santificação. A pessoa está bem, vivendo na gandaia, o cara está traindo a mulher dele, está aprontando, sabe? Tá ali fazendo o que quiser, bebendo todas e curtindo a vida. Um dia, a mão de Deus chega sobre essa pessoa descobre que está doente, por exemplo. Aí o médico falou, seu caso você tem pouco tempo de vida. Ele era um cristão, só que vai correr para onde? Para gandaia ou para a igreja? Fala para mim. Para a igreja. Correndo. Aí, por quê? Mas aí, ó, se a coisa melhorasse mais ainda, aí que ele ia esquecer mais de Deus. Então, o juízo de Deus sobre a terra tem uma finalidade. Né? Eu fiquei de falar num vídeo qual foi a finalidade do lago de fogo. Como é que ele foi feito? Eu não mostrei essa parte. Você vai falar assim, você vê o coração de Deus. Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão tremendo. Tudo que Deus está fazendo tem um propósito. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer no sofrimento do ímpio. Não, não. Ali ainda é uma tentativa de resgatar aquela pessoa, levar aquela pessoa ao quê? A um quebrantamento. Né? Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 9, fala da pestilência. Pestilência. Está no capítulo 9, do 1 ao 7. Essa pestilência que morreram muitos animais, lá fala. Morreram muitos animais. Apocalipse 8, versículo 7, vai falar da morte de muitos animais. Tem que saber, tá oculto, mas dá para você ver aí, ó. Você pega Apocalipse 8, 7 e Apocalipse 16, 21. Apocalipse 16, 21 fala da chuva de meteorito, só. Mas Apocalipse 8, 7, olha o que vai dizer lá. Lê. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada. Mas aí lê a frase e fala assim, e foi misturado com o quê? Lançou e foi misturado com sangue, não foi? Isso. Por que é misturado com sangue? Porque quando cai sobre a terra, se ela cai sobre a madeira, ela incendia. Mas se esse meteorito cai sobre os animais, mistura com sangue. Que está mostrando a morte de muitos animais. Muitos animais vão morrer. Mesmo que ele não fosse atingido por essas pedras, se sem erva, morre de fome. Morre de fome. Então, isso mesmo. Então a pestilência aqui está lá na época de Moisés, os animais morreram. Muitos animais morreram. E vai acontecer na grande tribulação. De fome, de sede, atingido por meteorito. Então, também, porque vai ter grande fome. Porque você não tem fome com o animal vivo. Ah, tá tendo fome, tem um tanto de vaca no pasto. Isso não é compatível. Tem que ter fome, não tem que ter vaca. Né? Então, você vê de novo também lá. E o último, vou fazendo um vídeo só para falar sobre primogênito. Nossa, onde está no Apocalipse a morte do primogênito? Vai ficar para o próximo vídeo. Bom, gente, estamos encerrando aqui esse vídeo, né? E temos uma série de vídeos no canal. Se inscreva, compartilhe,
faça perguntas. Estamos aqui para poder te ajudar no que for possível. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.